Olá, discípulos adolescentes, bora estudar? Bem, você tem medo? Do que nós devemos ter medo? Para que serve o medo? Quando surgiu o medo? Todas essas perguntas, as respostas nós iremos ver hoje. Mas vamos começar de trás para frente, fica mais legal. Quando é que surgiu o medo? Primeira vez que ouviu-se a palavra medo, pelo menos que nós temos relatos, é lá no comecinho na criação. Depois que Deus criou o homem, e que depois que Adão e Eva comeram da fruta proibida, chegou a tardinha e Deus veio visitar eles. E ali foi a primeira palavra que Adão disse: eu tive medo e me escondi. Essa foi a primeira parte do medo, primeira parte quando surgiu. Mas tem outra pergunta: para que serve o medo? Bem, eu vou fazer uma coisinha para contar para você explicar melhor como funciona essa pergunta, a resposta dessa pergunta. Para que serve o medo? Vamos supor que eu não tenho medo de aranha. Aí eu vou lá, vejo uma aranha e vou brincar com ela. Ai, a aranha bonitinha. E ela, nhoque, no meu dedo. Pois é, às vezes o medo serve para nos proteger, não é verdade? Por exemplo, quem tem medo de altura nunca vai cair de um precipício. Porque, primeiro, ela não vai nem subir lá, porque é muito alto, né? Pois é, o medo, ele muitas vezes serve para nos proteger. Sabe, o povo de Israel, ele estava pertinho mesmo de conseguir ver Canaã, entrar e desfrutar de tudo que Deus tinha prometido. Mas aconteceu um problema. Lembra na história que eu contei de sábado, da minha mãe e dos presentes? Pois é, se você não viu, dá uma corridinha lá e assista o vídeo de sábado. Muito legal, hein? Pois é, minha mãe e os amigos dela, e os primos, sobrinhos, irmãos, tinham uma regra básica. Eles só poderiam abrir os presentes no Natal à meia-noite. Mas tinha algumas crianças que elas comiam demais, brincavam demais e aí elas dormiam antes da meia-noite. E aí soltava aquele foguetório lá e elas estavam tão cansadas que elas não acordavam. Mas sempre tinha um grupinho da minha mãe e um monte de irmãos dela e primos, sobrinhos, alguns que ficavam acordados, que iam lá correndo abrir os presentes e brincar com eles. E daí eles pegavam, saíam assim nas ruas e começavam a mostrar os presentes uns para os outros, das outras casas vizinhas. E dava uma brincadeira enorme contra a minha mãe. Pois é. Mas ainda falta uma pergunta para a gente responder. Uma delas, né? Do que nós devemos ter medo? Bem, nós devemos ter medo de dormir. Sim, nós devemos ter medo de dormir e perder a meia-noite para a gente sair por aí. Nós devemos ter medo de dormir na nossa vida espiritual. Porque quando a gente dorme na nossa vida espiritual, a gente não conversa com Deus, a gente não se importa para ver o que Ele tem para falar conosco. Pois é. Então, meu conselho para essa semana é que todos nós possamos ficar acordados e bem espertos para nós não perdermos essa brincadeira, que será uma grande festa e uma comemoração linda lá no céu com Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, peço, Senhor, para que o Senhor nos mantenha acordados espiritualmente, Senhor, que nós possamos sempre querer ter interesse em ouvir a sua voz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até amanhã.